medo da morte. Pai João de Aruanda. Meus filhos têm muito medo da morte. Alguns que se dizem mais sábios têm falado que a morte não existe, mas ela existe sim. A morte que vocês temem não é aquela que existe, pois o que você teme é a passagem para o lado de cada vida, a forma como a morte pode acontecer, mas dessa morte não há que ter medo não. Ela é só uma passagem, uma travessia, como se fosse uma ponte ligando dois lados de uma mesma vida. Afinal de contas, vocês ensaiam todos os dias para a morte. Deitam, dormem e acordam sem se darem conta de que esse é um ensaio da vida para a grande viagem da morte. A própria natureza ensaia constantemente para mostrar ao homem a realidade da vida. O sol nasce e se põe, renasce no outro dia, mostrando a lição da morte e da vida. Desde as plantas aos animais, morrendo cada dia, tudo demonstra que sempre há um recomeço, uma continuidade e que o que vocês chamam de morte é apenas uma passagem para a verdadeira vida. Mas a morte que vocês devem evitar é de outro tipo, a morte da consciência. Quando o homem deixa morrer a sua consciência, deixa de amar e passa para o ódio, a vingança, a paixão desenfreada ou qualquer outra degradação da alma. Aí sim ele está morto. É um cadáver que sai pelo mundo perambulando, um sem vida, que passa pelo mundo, mas não vive porque não ama. Dessa morte que vocês têm de fugir. Essa morte é que meus filhos têm que evitar. O contrário, a outra morte que é aparente, é pura ressurreição. Morrer, todo mundo morre um dia, mas desencarnar é deixar os apegos da matéria e tudo que isso representa. Aí é que Pai Velho diz que desencarnar é para poucos, porque poucos são os que sabem desapegar-se e exercitar a espiritualidade dentro de si. Então, por que ter medo de morrer? Para quem tem a consciência tranquila, morte é vida, recomeço que representa novas oportunidades de realização. Muito bem, minha senhora. Como é que chega essa mensagem hoje? Me lembro da oração de São Francisco, né? Que no final fala e é morrendo que se vive a vida eterna. Porque quando a gente tem esse entendimento de que aqui é só uma passagem, as coisas ficam mais fáceis de lidar. Quando a gente entende que o problema que eu tenho aqui não é um problema do outro lado, fica mais fácil de enfrentar esse problema. Quando eu entendo que o que a gente está vivendo aqui é uma passagem e é um aprendizado, que as coisas acontecem não para nos punir, mas sim para nos fazer refletir, fica mais tranquilo de passar por tudo que a gente passa nessa vida, todas as pedras do caminho. Muito bem. Ali ele fala de morte em vários dos aspectos. Ele fala de encerrar ciclos, mas ele também fala de amor. Quantas vezes, por mágoas, por situações do dia a dia, a gente fecha o nosso coração e a gente simplesmente se afasta. A mágoa toma conta. A mágoa, como já diz os grandes estudiosos, é a água parada. E a água parada estraga. E se o nosso corpo tem muito mais do que 70% de água, essa água toda parada gera câncer. E assim, o corpo físico adoece. Adoece porque a alma fechou-se para o amor. Porque a gente não está falando do coração que bate aqui. A gente está falando da alma. Porque é a alma que ama. Nós somos seres que estamos de passagem aqui. Então as contas vão ficar. O trabalho vai continuar acontecendo. A vida vai continuar acontecendo. No dia que a gente desencarnar, o mundo não vai parar. Tudo vai continuar.
tudo vai continuar. É como se a gente se visse como único no mundo. Então, o nosso medo da morte não é necessariamente do desligamento do corpo, é de ser esquecido. É de não ter marcado pessoas de forma amorosa para que elas se lembrem: ah, essa daqui foi minha amiga, eu tive o prazer de conviver com ela. Ou o pai, ou a mãe, não importa. Então ele está falando de ciclos, ele está falando de amor. E essa tal morte, que chamamos de morte, mas é só uma passagem. É a mesma coisa do que dizermos que alguém foi viajar para fora do Brasil, foi morar para fora. Ah, Samantha, é muito diferente. Sim, eu concordo que é diferente, estou dando um exemplo. Para que a gente entenda e traga para o coração um pouquinho de alívio. Só um pouquinho. Porque sim, a gente ainda é muito apegado, como ele também fala. E o apego ele é mais sutil do que a gente imagina. A gente acha que nós somos seres caridosos, mas o que a gente faz para chamar então de caridade? Doa roupa que não usa mais? Será que é isso? Desconta lá um dinheiro na conta de luz para ajudar alguém que eu nunca vi, não sei quem é? Será que é isso? Ou será que tem algo mais precioso do que o dinheiro? Algo que não volta. Algo tão sagrado que não dá pra gente jogar fora. É o tempo. O tempo é tudo que a gente tem de mais precioso. É o tempo que estamos na Terra. Então ele não fala só do desapego, da morte, do desencarne. Ele fala pra gente começar a olhar pra vida. Aproveitar quando o sol nasce todos os dias, ou até mesmo quando a chuva toma conta. Porque se chove, é porque a terra precisa da água. Se tem frio, é porque nós precisamos, para determinadas plantas, árvores, aquela temperatura para que essas frutas cresçam, frutifiquem. Vocês podem observar que essa época do ano, mais fria, o que dá mais? Aquela pocã, não é? Uhum. Porque o corpo precisa de vitamina C. Aonde tem essa vitamina? Na fruta, que tá dando de mão beijada para nós. Só que a gente reclama. Assim como no verão a gente precisa de água. E o que dá? A melancia. E tantos outros. Isso é só pra gente entender o quanto a natureza está se comunicando com a gente e a gente está na pressa. Está na pressa, é como se o dia tivesse 3 horas. Não, gente, o dia tem 24. A gente é que está aproveitando mal essas horas. E aí não adianta chorar. Quando o tempo cessar na Terra. O que você fez? Tem uma pergunta que eu gosto de fazer, o que vai estar escrito na sua lápide? Porque não é porque a gente vai desencarnar que isso vai tornar a gente melhor. Pelo contrário, nós vamos continuar sendo quem somos na Terra. A vida que a gente vai ter do outro lado é um reflexo de como a gente vive aqui hoje. Então, se eu só vejo a matéria, se eu estou sempre preocupado com tudo que eu tenho que pagar, se eu estou sempre preocupado com o outro, eu vou continuar fazendo tudo isso do outro lado. Então, eu preciso aprender como me preparar para esse pós-vida, para essa continuação. Não que a gente vai deixar o resto de lado, mas a gente vai gerar um equilíbrio. Um equilíbrio entre a vida material e a vida espiritual. Se nós somos seres espirituais vivendo uma vida material, por que não equilibrar? Por que não compreender que o tempo da Terra, ele é curto, comparado à imensidão de tempo que a gente fica no outro plano se preparando para vir para a Terra. Tudo foi esquematizado. As pessoas que eu ia me relacionar, a família que eu ia ter, muitas das vezes até o trabalho que eu ia fazer. Porque tudo isso estava de acordo com o meu processo
reencarnatório. Então não adianta reclamar da família, do vizinho, do primo, não adianta. Porque você precisa aprender algo com aquela pessoa. E aí dentro das abordagens terapêuticas, a gente diz que é o neurônio espelho. Tudo aquilo que me incomoda no outro está dentro de mim. Eu preciso me trabalhar nessa hora. Não é o outro. Eu preciso deixar morrer o meu ego, e aí sim é deixar morrer, não é nem desencarnar não. É deixar ele morrer. Não que o ego seja ruim. O ego é maravilhoso. Só que ele precisa estar em equilíbrio também. Porque senão a gente se perde nesse movimento egóico, onde todos têm que me servir, tudo aquilo que eu falo é o correto. Eu não aceito opinião. E se a gente for mergulhar mais fundo, talvez está até no processo de obsessão, mas aí é outro assunto. O que a gente precisa é entender qual é a minha missão na Terra, o que eu quero fazer, o que eu quero deixar para as pessoas. Eu vou só acordar, fazer tudo que eu tenho para fazer na minha casa, vou trabalhar, volto para casa, faço tudo que tenho que fazer na casa de novo, durmo, acordo de novo. Que vida é essa? Tá sobrevivendo? Em que momento do teu dia tu para agradecer? E eu não tô falando daquela oração antes de dormir, que isso seria o mínimo do mínimo do mínimo. Porque na hora de dormir, como ele fala, é um processo de exercício do desencarne. Porque nessa hora é onde nós entramos num processo de emancipação da alma, onde o nosso corpo espiritual vai dar uma volta, se libertar um pouco dessa prisão. Só que tudo depende de como tá aqui. Porque se eu sou uma pessoa que eu gosto de balada, bebida, eu gosto, vivo isso, quando eu for dormir, eu vou procurar isso. Aí vou acordar cansada, vou acordar com mais companhias do que eu tinha, e daí eu vou trazer todo mundo pra minha casa. Assim como as pessoas que trabalham demais. Não pensem que não. Na hora de dormir, continuam trabalhando. E aí acordam cansados. Ai, mas então como é que faz para resolver tudo isso? Entra em oração. Faz uma higiene do sono. Pede que na tua oração você possa ser conduzido a lugares de luz onde tu possa ser atendido, onde tu possa prestar um auxílio, onde tu possa receber um auxílio também. Direciona o teu eu. É igual uma flecha. A flecha a gente mira. Então tem que mirar para acertar o alvo. Peça que os teus mentores e guias tragam uma palavra. Não vai ser da primeira vez. Não vai ser. Mas essa é a forma que a gente começa a se abrir para que eles nos tragam instruções também. Isso está dentro de nós. Assim como a natureza traz o frio e traz lá a pocã, laranja, enfim, nós temos também aqui dentro toda a nossa cura. Só que fica tudo adormecido, porque é muito mais fácil eu dizer que o outro me prejudicou, o outro me fez mal, eu sou a vítima, o outro é ruim. Mas e se eu parar e olhar para mim, olhar para dentro? Eu vou ter também a minha vitamina C, eu vou ter também a minha melancia, eu vou ter formas de me tratar se eu parar e olhar para mim. Ah, então o processo terapêutico não ajuda? Ajuda bastante. Mas isso é um outro passo, que daí depende da decisão e do querer de cada um. Mas primeiro, eu preciso me analisar, compreender que eu preciso de ajuda. E pedir ajuda também é um processo de morte. A morte do ego, que acha que dá conta de tudo sozinho. O medo. Medo de estar errado. Medo de estar errado. Quantas vezes você tinha dúvidas lá na escola? Você tinha dúvidas e você queria perguntar. Mas se você levantasse a mão e perguntasse, os coleguinhas iam rir de você? E o medo te congelou. Então esse medo de se expressar hoje, ele não começou agora. O medo de pedir ajuda não começou agora. Faz muito tempo que você adormeceu para você mesmo.
Tá na hora de mentalmente pegar aquela criança que queria perguntar e dizer, vamos levantar a mão junto, porque eu não tô entendendo. Eu não posso sair daqui sem entender. Só que agora é a vida. E a vida de adulto pede que você levante as mãos e peça ajuda. Peça ajuda. A espiritualidade está ali. Está ao teu entorno. Não vão te abandonar. A gente que abandona eles, mas eles não nos abandonam. Então, se você não pedir ajuda, eles vão continuar ali. Infelizmente, está doendo horrores aqui. Mas é a escolha desse meu irmão. A partir do momento que você pede ajuda, ajuda você recebe. Mas para isso, o nosso coração precisa estar aberto. Porque às vezes o nosso coração se fecha, não por causa de outras pessoas. Às vezes a gente fecha o coração para Deus, para a espiritualidade, ou para o que quer que você queira chamar. A gente fecha porque as coisas não saíram como eu queria. Porque Deus levou fulano de tal. Tudo é ruim. Nada é observado de forma boa. Tudo é pesado demais. E aí a gente fecha o nosso coração. Porque a gente ainda tá lá naquela cadeira sentado, chorando, querendo que alguém, torcendo para alguém levantar a mão e perguntar aquilo que você queria perguntar. O medo. Medo de não ser ouvido. E nesse caminho, a gente aprende que quando a gente fecha o nosso coração, a gente fecha os nossos ouvidos, a gente fecha a nossa comunicação, a gente se fecha e a gente se isola do mundo. Não tem como eu dar para o outro aquilo que eu não tenho. Se eu amo, eu entrego. Agora, muitas das vezes a gente quer ser amado, mas a gente não está dando amor. E aí, como é que fica? Eu não sei vocês, mas quando a gente começa uma caminhada, muitas dificuldades acontecem. Porque a vida é assim. Os desafios vêm para que a gente possa passar dessa fase e ir para outra. Para que a gente possa amadurecer e entender os processos da vida. Ninguém nasceu perfeito e a perfeição ainda não é desse mundo. Mas nós estamos aqui para dar um passinho de cada vez e seguir os passos daquele mestre que teve aí na Terra um tempo atrás e que foi crucificado por nós mesmos. Porque naquela época não se compreendia que amor é esse sem julgamento. Que amor é esse que não exige nada em troca. Ele só veio ensinar o amor. E ele veio falar também dos ciclos, de respeitar os ciclos da vida, de entender que a terra precisa ser fértil para que cresça algo. O nosso coração precisa estar aberto, ser uma terra fértil para que floresça, para que nos tornemos árvores frutíferas. E esse fruto é a prosperidade que a gente busca. Buscamos uma prosperidade financeira, esquecemos a prosperidade que é o tempo de qualidade com a gente mesmo e com as pessoas que a gente ama. Seja com os nossos animais, seja com os nossos familiares, não importa. Eu não sei amanhã se eu vou estar aqui, mas eu também não sei se as pessoas que eu amo vão estar aqui. Então, que tal eu aproveitar hoje? Tem uma frase nas iniciações de Reiki que a gente faz que diz: só por hoje. Só por hoje eu vou ser grato. Só por hoje. Quando a gente começa uma dieta e a gente pensa, são 21 dias de dieta, meu Deus, não vou conseguir. Mas quando a gente entende que foi só hoje, só por hoje eu não vou comer determinada coisa. Só por hoje. É mais fácil, o cérebro entende que aquilo ali é possível. Então ele vai, ele aceita e ele faz. A gente precisa se permitir só por hoje viver. Só por hoje se sentir pertencente a essa terra. Ao coração de Gaia. A terra que nos traz tantos aprendizados.
Esse é o Lúcifer. Ele veio para descontrair vocês. Ele veio para nos ensinar o que é o amor. Porque assim como os animais, a gente ainda precisa, aliás, assim como os animais não. Nós ainda precisamos aprender muito com esses animais. Precisamos entender que eles se comunicam conosco. Passamos uma situação há alguns dias que o nosso gato, o gato da casa, ele desapareceu e depois nós tivemos a triste notícia que ele havia feito a passagem, né? E a gente se despediu do nosso Elohim. E ele foi um gato que nos fez rever a questão dos gatos. Que ele era um gato meio cachorro. Extremamente dependente, dormia no nosso meio, fazia a gente acordar para levar para dar comida. Caso sério. E o que a gente aprendeu nesse caminho? A gente aprendeu que quando ele se foi, aquele lugar que ele preenchia na nossa casa era tão grande. E ele era só um gato, a gente tem 4. Ele era tão grande aquele lugar dele. Mas por quê? Porque ele era único. Se fosse o outro gato ia ser a mesma coisa. Só que o nosso foco era ele. Então a dor foi por ele. E se eu soubesse que naquela noite que ele dormiu do meu lado fosse a última noite, será que eu não tinha aproveitado mais? Será que eu não tinha segurado ele ali comigo e não deixado ele sair do meu lado? Só que todos os dias podem ser o último dia. E não é pra gente viver com uma loucura, meu Deus, hoje é o último dia, não fiz aquilo que eu tinha que fazer. Não é isso também. Mas é só pra gente conscientizar que a gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui. E quanto tempo os nossos amores vão estar conosco. Descobri que ele era novo, tinha 4 anos. Descobri que gato vive até não sei quantos. Uma tristeza, só 4. Mas enfim, agradeci muito. Meus amores, que essa palavra encontre um lugarzinho no coração de vocês. Que vocês possam colocar uma sementinha, uma gotinha de cada coisa que a gente conversou hoje no seu dia a dia. Que levem para casa, para os familiares. Que exercitem olhar para os seus familiares, por mais desafiador que seja. E eu sei que às vezes é bem desafiador. Olha com amor. Entenda que o que ele está passando é um processo dele. E o que ele está trazendo para mim é o que ele tem. Cada um só dá o que tem, é isso que ele tem. Fazer o quê? Eu vou continuar dando o que eu tenho. Lembra de novo de Jesus? Judas traiu Jesus. E no final Jesus lava os pés de Judas. Judas dá o que tem, Jesus dá o que tem. Se o outro te magoar e tu continuar fazendo a sua parte, digamos assim, você continua na sua essência. Seu coração fica aberto. Obviamente a gente encontra os limites também. E isso é preservação, né? Autopreservação. Agora, se você muda porque o outro te trata de determinada forma, agressiva ou não, você está deixando com que o outro conduza a sua vida. O outro é tão forte, tão potente diante de você, que te moldou, te fez ser quem você não é. E fechou o seu coração. Então, meus amores, agradeço o tempo de vocês por me ouvir. Agora a gente vai fazer uma meditação curtinha.